Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo sejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Palavra de Deus na qual nós queremos refletir esta manhã é o texto do Evangelho, pouco lido, Lucas capítulo 7, destaco aqui as palavras do versículo 47, palavras de Jesus. Perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Deus abençoe essas palavras e também a nossa meditação nesse momento. Amém. Prezados irmãos do Salvador Jesus, de tempos em tempos nós voltamos aqui a refletir e a perguntar o que é ser feliz, porque ser feliz é uma das necessidades básicas do ser humano. Esses últimos dias, quando minha esposa e eu nos despedimos dos nossos filhos, nós desejamos a eles que Deus os abençoe e que vocês sejam felizes. Quando a gente assiste uma cerimônia de casamento e depois cumprimenta os noivos, sempre desejamos que vocês dois sejam extremamente felizes. O que está por detrás do conceito de felicidade? O que nós estamos desejando a alguém? Ou o que nós queremos quando dizemos eu quero e eu preciso ser feliz? Podemos pensar em saúde, podemos pensar em dinheiro, podemos pensar em beleza, podemos pensar em inteligência. Será que não haveria uma raiz, uma chave que pudesse servir de base para todos esses desejos, para todas essas dicas que muitas vezes nós lemos em revistas e em livros e que são apontadas como caminho para a felicidade? Se nós voltarmos os nossos olhos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar a raiz, a chave. Porque, segundo a palavra de Deus, a felicidade, e hoje, quando eu estou usando o termo felicidade, ser feliz, eu estou me lembrando a todo momento da primeira palavra do Salmo 32, quando diz bem-aventurado, e bem-aventurado é feliz. A felicidade, ela está intimamente ligada a um relacionamento harmonioso com Deus e com o próximo. Segundo os ensinamentos bíblicos do domingo de hoje, a felicidade está ligada a perdão e a amor. Feliz é aquele que é amado e perdoado. Por isso ele perdoa e ele ama. E no Evangelho nós ouvimos isso: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. O Evangelho desse domingo, ele retrata um episódio na vida pastoral de Jesus. É um texto que mostra a maneira como duas pessoas vão se movimentando, digamos assim, no corredor da vida. Nós temos no Evangelho um orgulhoso fariseu que fazia questão de propagar a sua suposta superioridade moral, e nós temos aqui uma triste pecadora, uma mulher consciente dos seus pecados, que está buscando humilde e sinceramente o perdão. E nós queremos aprender, que a palavra de Deus, o Evangelho hoje quer nos ensinar que se nós pensamos em ser felizes, então nós podemos aprender nesse texto que nós somos felizes em primeiro lugar quando nós nos apegamos ao perdão que há em Cristo Jesus. E em segundo lugar, a felicidade está quando a nossa vida transborda de atos de amor motivados por esse perdão que Ele nos dá.
Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, o Evangelho, então, falamos hoje de nós sermos felizes, ele, em primeiro lugar, está apontando que nós podemos ser felizes quando nós apegamos ao perdão que há em Cristo Jesus. O fariseu, Simão. Na nossa leitura bíblica, Simão parece conhecer muito bem aquela mulher, mas ele não conhece a si próprio. Aquele homem sabe que aquela mulher é pecadora, mas ele não percebe quanto ele é pecador. Por quê? Porque ele vive cego no seu orgulho. Ele considera-se superior, puro. Ele dá o dízimo, mas ele despreza a justiça do amor de Deus. Ele não consegue enxergar o seu próprio pecado. Ele acha que daquela forma ele pode ser uma pessoa feliz. Só que com essa atitude de não reconhecer quem ele realmente é, com essa atitude o Simão é privado do perdão. Ele é privado do perdão por quê? Porque ele não consegue ver Jesus como Cristo e Salvador. Como é que Simão vê a Jesus? Segundo o nosso texto, ele trata Jesus como uma celebridade. Por isso que ele convidou Jesus para almoçar na sua casa. Era uma celebridade que estava na sua cidade. Ele é incapaz de ver aquilo que se passa no coração de Jesus. E então ele continua se iludindo na sua autoglorificação e no seu orgulho. Na verdade, não há alegria no coração de Simão. E não há alegria por quê? Porque não existe alegria sem confissão de pecados e sem perdão para esses pecados. A mulher, ela chega para Jesus de maneira diferente. A mulher chega para Jesus de forma humilde, com a consciência atribulada, diz o texto, chorando, repudiada pela sociedade, até sujeita ao apedrejamento. Aquela mulher se aproxima de Jesus por quê? Ela procura paz para a sua alma. E ela vê em Jesus alguém que lhe estende a mão, como a sua última chance de livramento. Aquela mulher, na verdade, ela não está feliz. E então ela chora. Ela confessa os seus pecados. E o que faz Jesus? Jesus perdoa aquela mulher, movido pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Por quê? Porque ele veio buscar e salvar o perdido. Porque ele veio exatamente ao mundo para apagar os pecados do coração ou do pecador arrependido. E aí qual é a reação da mulher? A mulher apega-se aquele perdão em arrependimento e fé. E a partir daquele momento, então, agora, com a consciência aliviada, sem a culpa dos seus erros atormentá-la, aquela mulher sente-se feliz. Ela está feliz porque finalmente ela é uma pessoa amada e perdoada. Feliz é aquele que é perdoado e é amado. Aqui no primeiro momento, meus irmãos, o Evangelho, a Palavra de Deus, está convidando cada um de nós para fazermos uma avaliação sincera das nossas vidas. E a Palavra de Deus está dizendo que a nossa felicidade, ou a nossa suposta felicidade, ela não pode estar fundamentada em cima de saúde, de dinheiro, de uma casa confortável, de distância dos problemas, ou de beleza, ou de inteligência. Obviamente que isso faz parte do nosso bem-estar, mas não é esta a causa primeira para nós sermos felizes. O que nos faz felizes é a comunhão com Jesus, num relacionamento sincero, de confissão, de arrependimento, de confiança no perdão e
de nova vida. Por isso, feliz é aquele que pode ouvir Jesus dizer: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E é por isso que o Salmo de hoje diz: feliz, bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Mas esse é o primeiro ponto. O Evangelho de hoje, além de nos ensinar que somos felizes quando nós nos apegamos ao perdão, quando nós somos perdoados e amados, o Evangelho também quer nos ensinar que somos felizes quando a nossa vida pode transbordar em atos de amor movidos por esse perdão de Deus. Se não, vejamos o texto. Como sinal de gratidão, o que fez aquela mulher? Ela ungiu os pés de Jesus. Ou seja, o seu amor, o seu gesto agora é fruto de arrependimento e fé em Jesus. Ungir os pés de uma pessoa era considerada uma atitude vergonhosa para uma judia naquela época. Só que naquele momento aquela mulher não está incomodada, ela não se incomodou com tradições humanas, ela simplesmente deixou-se guiar pelo amor e pelo perdão de Jesus. Ela simplesmente fez aquilo porque agora ela sentia-se feliz, porque ela foi perdoada e foi amada, ela também estava agora capacitada a perdoar e amar. O seu gesto é muito significativo, porque o texto aqui fala de um perfume num vaso de alabastro. O alabastro era um gesso branco, um gesso finíssimo. Na verdade, era uma pedra mais fina do que o mármore. E os perfumes preciosos eram colocados exatamente dentro de vasos como este. Então, o que significa isso? Significa que aquela mulher trouxe para Jesus do mais caro que ela tinha, um sacrifício de louvor pelo perdão recebido, uma expressão de alegria, uma expressão de felicidade. Quem foi perdoada e amada estava capacitada agora para amar e perdoar. O Simão não fez nada disso. O Simão não estava feliz e por isso ele não podia dar qualquer demonstração de amor tanto para Jesus como para aquela mulher. E o que fez o Simão? Para Jesus ele não deu água, ele não beijou Jesus, ele não ungiu Jesus com óleo, e para a mulher o Simão foi simplesmente um juiz cruel. Logo ele que era um guia espiritual do povo, que oficiava no templo juntamente com seus colegas fariseus, logo ele agora não teve naquele momento uma só palavra de amor, de perdão e de consolo para aquela mulher que buscava paz. Ele só conseguia enxergar o ardeiro no olho daquela mulher. Tudo isso, meus irmãos, nos faz chegar a algumas conclusões. O texto diz que Jesus, vendo toda aquela cena, através de uma parábola, ele ensina algo que merece uma reflexão final para nós nesta mensagem. O que diz Jesus? Jesus diz assim: aqueles que são pouco perdoados, pouco amam. Por outro lado, aqueles que são muito perdoados, muito amam. Então, Simão, porque não reconheceu os seus pecados, não os confessou. E não reconhecendo os seus pecados, não os confessando, ficou sem perdão. E sem perdão, ele perdeu a capacidade de amar. E era uma pessoa infeliz. Com a mulher aconteceu o inverso. Ela reconheceu, ela confessou os seus pecados, e ela encontrou em Cristo perdão e paz. E esse perdão capacitou
de amor e de gratidão também. Em um artigo que li sobre como ser feliz, um especialista diz assim: os estudos que nós temos feito, eles têm provado que quem dá apoio aos outros se sente melhor consigo próprio e até vive mais tempo. E é exatamente isso que o Evangelho de hoje nos ensina. Aqueles que são amados e perdoados por Cristo, eles estão capacitados a amar, a perdoar e a ajudar mais as outras pessoas. Meus irmãos, o século em que nós vivemos, não apenas o século em que nós vivemos, todos os séculos da humanidade, eles sempre foram caracterizados por guerras, por desarmonias familiares, por divórcios, por ódios, por egoísmos, por um número incontável de fatores que têm roubado a felicidade das pessoas. E muitas são as chaves oferecidas para apontar o caminho da felicidade. Na verdade, existe uma única chave. Na verdade, existe um único caminho, que é Jesus Cristo. E é a Ele que nós podemos nos achegar, como fez aquela mulher na casa de Simão, porque o perdão que Jesus dá, meus irmãos, é pura graça, e é Ele que nos capacita a amar, a perdoar, a compreender e a viver felizes até nós chegarmos ao céu. Essa reflexão, ela também vale e ela é importante para o dia de hoje, o dia dos namorados. Não só os namorados solteiros que se preparam para o casamento, mas também os casais eternos namorados. Confissão e perdão são chaves para um casamento feliz e abençoado. O casal que aprende a cada um confessar os seus erros ao outro humildemente. E o casal em que um cônjuge também, amado por Deus, é capacitado a perdoar o outro, esse casal vai viver feliz. Como viveu Davi quando recebeu a mensagem do perdão? E como viveu esta mulher? Confessai os vossos pecados, diz Tiago, confessai os vossos pecados para serdes curados. E o salmo de hoje diz: bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Que nós possamos dobrar todos os dias os nossos joelhos diante de Deus e dizer: eu sou um pobre pecador, eu confesso a Ti os meus pecados. Possamos ser agraciados com o perdão e a misericórdia de Deus e então capacitados a transbordarmos em amor e perdão no próximo, em todos os nossos relacionamentos.